Olá, boa noite. Agora são 20 horas e te convido a ficar bem informado aqui no Jornal Toda Hora, nessa edição, agora das 8 horas da noite, nesta quarta-feira. Além da guerra que está acontecendo entre o Irã e Israel, tem uma outra que deixou pelo menos 28 mortos e mais de 130 feridos na última terça-feira. É a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os serviços de emergência ucranianos indicaram nesta quarta-feira que o balanço de vítimas do ataque russo da véspera contra Kiev subiu para 28 mortos e mais de 130 feridos. A Rússia lançou na terça-feira dezenas de drones e mísseis contra a capital ucraniana, no que o presidente do país, Volodymyr Zelensky, classificou como um dos ataques mais horríveis à cidade em mais de 3 anos de guerra. Segundo o prefeito Vitaly Klitschko, equipes de resgate continuam trabalhando nos locais de destruição. Os serviços de emergência deram o mesmo balanço e detalharam que 23 mortos residiam no mesmo edifício de 9 andares. O Ministério da Defesa russo afirmou que havia realizado ataques de precisão contra instalações militares e industriais na região de Kiev. De acordo com Zelensky, a capital foi alvo de 440 drones e 32 mísseis na terça-feira. O presidente ucraniano apelou à comunidade internacional para não fechar os olhos diante das ações de Moscou. Mais de 3 anos depois de lançar sua invasão à Ucrânia, a Rússia intensificou seus ataques, apesar das tentativas infrutíferas dos Estados Unidos de alcançar um cessar-fogo. E nessa guerra toda entre Ucrânia e Rússia, só em 2024 morreram quase 48 mil soldados russos. E até o momento a estimativa é de que quase 107 mil soldados russos mortos nesta guerra. Em uma rara estimativa pública, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou em meados de fevereiro deste ano que mais de 46 mil soldados do país morreram e quase 308 mil ficaram feridos. Mudando de assunto, e foi divulgado um vídeo que mostra um passageiro assumindo a direção de um ônibus no Rio de Janeiro após o motorista ser baleado durante uma troca de tiros entre a polícia e criminosos. O Anderson Nascimento traz os detalhes. O motorista de ônibus Marcelo Silva Marques, de 54 anos, foi baleado no braço durante uma troca de tiros entre a polícia e traficantes na última terça-feira. O tiroteio aconteceu devido à tentativa da Polícia Civil de prender 44 traficantes do 3º Comando Puro, facção que comanda o tráfico de drogas no complexo de Israel. Em resposta à ação, os traficantes atiraram contra carros e ônibus que passavam pela avenida. Imagens mostram o motorista baleado no chão do ônibus e o momento em que um dos passageiros assumiu a direção do veículo. O trajeto foi de pouco mais de 1 quilômetro entre o local em que Marques foi atingido e o grupamento do Corpo de Bombeiros. O motorista foi levado para um hospital e teve alta no dia seguinte. Outras 3 pessoas foram baleadas e já estão fora de perigo. Uma boa notícia, o Ministério da Agricultura informou hoje que o Brasil está livre da gripe aviária. O país está há 28 dias sem novos casos da doença nas granjas. Nesta quarta-feira, o Brasil completa 28 dias sem novos casos da gripe aviária em granjas. O primeiro caso foi registrado em maio, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde houve o primeiro e único foco da doença em aves comerciais. Após isso, começou a contar o prazo de 28 dias, chamados de vazio sanitário. O Brasil é o maior exportador da carne no mundo e estava bloqueado por outros países por conta da situação da gripe. O governo brasileiro já notificou a Organização Mundial da Saúde Animal e os países que compram o frango brasileiro e espera que esses bloqueios sejam retirados. Porém, isso não deve acontecer por agora. O Ministério da Agricultura reforçou que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carnes de aves e ovos e que o Brasil nunca sequer teve um caso de gripe aviária em humanos. Os impactos da gripe aviária na avicultura brasileira ocorreu em um momento em que o setor vinha demonstrando um forte desempenho em números de produção e exportação, resultado de um trabalho que começou há pelo menos há 50 anos e agora volta a ganhar a confiança do mercado. Mudando de assunto, uma comissão do Congresso aprovou hoje uma medida provisória que amplia o crédito consignado do trabalhador. A medida prevê que os motoristas e entregadores de aplicativos também possam ter acesso ao empréstimo.
O texto estende a modalidade de empréstimos para motoristas e entregadores de aplicativo. Antes, só era possível para trabalhadores formais do setor privado. O próximo passo é a medida provisória ser aprovada pelo plenário da Câmara e do Senado até o dia 9 de julho, antes de perder a validade. A estrutura do programa se manteve a mesma, só que diferente do crédito do trabalhador, os trabalhadores dos aplicativos não precisarão de vínculo na carteira de trabalho. Eles dependerão do vínculo com a empresa que prestam serviço. Os descontos para pagar os empréstimos sairão da conta na qual o valor é recebido. E a parcela não poderá passar de 30% dos repasses dos aplicativos. A iniciativa é mais uma ação do governo Lula para tentar aumentar a aceitação e popularidade, visando as eleições presidenciais do ano que vem. Lula acredita que entregadores e motoristas são parte importante do seu eleitorado. Eu fico por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre a época da florada dos ipês no Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. É às 21 horas aqui no Jornal Toda Hora. Te espero. Tchau.